Leonard Ravenhill era um homem em uma missão. Nascido em Yorkshire, Inglaterra, em 1907, desde jovem, ele sentiu um chamado de Deus. Este chamado era pregar o Evangelho. Ele tinha uma paixão por compartilhar o amor de Deus. Ravenhill era atraído pelo poder do avivamento, vendo-o como a resposta às necessidades espirituais de seu tempo. Ravenhill foi influenciado pelos grandes pregadores que vieram antes dele. Ele estudou suas vidas e suas mensagens, aprendendo com seus sucessos e seus fracassos. Ele foi particularmente atraído pelo avivamento galês de 1904 a 1905, vendo-o como um exemplo poderoso do que Deus poderia fazer quando seu povo estava em comunhão com ele. Ravenhill começou seu ministério na Inglaterra, pregando em igrejas e reuniões ao ar livre. Ele rapidamente ganhou a reputação de um pregador fervoroso e desafiador. As pessoas eram atraídas por sua paixão e sua mensagem, convencidas por suas palavras e desafiadas a viver para Deus. Ravenhill nunca se contentou com o status quo. Ele estava sempre buscando mais de Deus, ansiando por ver Deus se mover em poder. Ele queria ver pessoas salvas e vidas transformadas. Esse desejo queimava dentro dele, moldando sua vida e ministério. O estilo de pregação de Leonard Ravenhill era distinto. Ele era ousado e intransigente, nunca se esquivando de tópicos difíceis. Ravenhill chamava o pecado pelo nome, desafiando as pessoas a se arrependerem e se voltarem para Deus. Suas mensagens eram frequentemente carregadas de humor, mas seu humor nunca era à custa da verdade. Ele era um homem de oração, passando horas a fim com Deus, buscando sua face em busca de orientação e poder. Ravenhill acreditava que o verdadeiro avivamento só poderia vir de Deus e deixava claro que a oração não era uma opção, mas uma necessidade para qualquer cristão que levasse sua fé a sério. O compromisso de Ravenhill com o ministério de avivamento era inabalável. Ele viajou pelo mundo, pregando para milhões de pessoas com uma mensagem simples, mas profunda. Ele pregou sobre a necessidade de arrependimento, o poder do Espírito Santo e a urgência do evangelismo. Seu ministério não foi isento de críticas. Alguns achavam seu estilo muito duro e outros questionavam seus métodos. Mas Ravenhill se recusou a ser silenciado, acreditando que ele foi chamado para pregar a verdade, custe o que custar. Ele estava convencido de que o mundo precisava ouvir sua mensagem. O ministério de Ravenhill teve um impacto profundo em inúmeras vidas. Ele foi usado por Deus para despertar avivamentos em diferentes partes do mundo, inspirando uma geração de evangelistas e pastores e deixando um legado de paixão por Deus e um compromisso com o avivamento. Em 1939, Ravenhill levou seu ministério para os Estados Unidos. Ele se estabeleceu na América com sua esposa e filhos, continuando a pregar com o mesmo fervor e convicção que tinha na Inglaterra. Ele rapidamente ganhou seguidores nos Estados Unidos, sendo convidado a pregar em igrejas e conferências em todo o país. Ravenhill era um observador atento da cultura americana e estava preocupado com o que ele via como uma crescente apatia espiritual. Ele desafiou os cristãos a examinarem suas vidas e os incentivou a retornar a um lugar de devoção sincera a Deus. Sua mensagem ressoou com muitos americanos que estavam famintos por algo mais do que estavam experimentando em suas igrejas. Eles foram atraídos por sua paixão, autenticidade e compromisso inabalável com Deus. Ravenhill não tinha medo de abordar questões difíceis, falando contra o racismo, a injustiça social e os perigos do materialismo. Ele acreditava que o Evangelho tinha o poder de transformar a sociedade e desafiou os cristãos a viverem sua fé em todas as áreas de suas vidas. Ravenhill se tornou uma voz importante no movimento de avivamento nos Estados Unidos, inspirando uma nova geração de evangelistas e pastores a pregar com ousadia e convicção. Ele ajudou a espalhar as chamas do avivamento por todo o país. Seção 4.
Palavras escritas, verdade inabalável. As obras duradouras de Ravenhill. Leonard Ravenhill foi um escritor prolífico. Ele escreveu vários livros e artigos que continuam a desafiar e inspirar os cristãos hoje. Seus escritos são marcados por sua sagacidade, percepção e paixão por Deus. Um de seus livros mais famosos é Por que o Avivamento Demora? Este livro, publicado pela primeira vez em 1959, tornou-se um best-seller e nunca foi retirado de catálogo. Nele, Ravenhill explora as razões pelas quais o avivamento está ausente na vida de tantos cristãos e igrejas. Ele desafia os leitores a examinarem seus próprios corações e a buscarem a Deus por um novo derramar de seu espírito. Carne para Homens é outro dos livros mais populares de Ravenhill. Nele, ele oferece uma série de leituras devocionais curtas que são projetadas para desafiar e encorajar os homens em sua fé. A escrita de Ravenhill é direta e objetiva, mas também cheia de sabedoria e percepção. Ravenhill também escreveu extensivamente sobre os assuntos de oração e o Espírito Santo. Ele acreditava que essas duas coisas eram essenciais para o crescimento espiritual e o avivamento. Em seus livros O Poder da Oração e Por que Deus Usa Homens, Ravenhill desafia os cristãos a desenvolverem uma vida de oração mais profunda e a buscarem uma experiência maior do Espírito Santo. Os escritos de Ravenhill tiveram um impacto profundo em incontáveis cristãos ao redor do mundo. Seus livros foram traduzidos para vários idiomas e continuam a ser lidos hoje. Suas palavras são tão relevantes e desafiadoras quanto eram quando ele as escreveu pela primeira vez. Seção 5. Os pilares do avivamento. Oração e arrependimento. Leonard Ravenhill enfatizou dois elementos essenciais da vida cristã: oração e arrependimento. Ele acreditava que eram práticas vitais para o crescimento espiritual. Ravenhill era um homem de oração. Ele acreditava no poder da oração para mover a mão de Deus. Sua mensagem sobre arrependimento foi igualmente potente. Ele pregou contra a complacência e o compromisso. Ravenhill acreditava que o arrependimento genuíno era essencial para o avivamento. Ele desafiou as pessoas a se afastarem do pecado e abraçarem a santidade. Seus ensinamentos continuam a inspirar os cristãos hoje. Seção 6. Os ecos de Ravenhill. Um legado de fogo sagrado. Leonard Ravenhill deixou um legado duradouro. Ele era uma voz clamando no deserto, chamando as pessoas de volta para Deus. Seu impacto se estendeu muito além de sua vida. Sua mensagem de avivamento e despertar espiritual continua a ressoar com os crentes hoje. Seu compromisso inabalável com Deus, sua paixão pela oração e sua pregação ousada inspiraram inúmeras pessoas a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo. Ele desafiou o status quo e pediu um retorno ao cristianismo bíblico. Ele lembrou às pessoas que a fé cristã não era sobre conforto, mas sobre transformação. Os ensinamentos de Ravenhill continuam a ser compartilhados e estudados hoje. Seus livros permanecem impressos, traduzidos em vários idiomas, e seus sermões estão amplamente disponíveis online. Suas palavras ainda carregam o mesmo peso e urgência, conclamando uma nova geração a abraçar o poder do Espírito Santo e experimentar o verdadeiro avivamento. Seu legado é evidente na vida de inúmeros pastores, evangelistas e missionários que foram impactados por seu ministério. Eles carregam a tocha de sua mensagem, pregando com ousadia e convicção, conclamando um retorno aos fundamentos da fé cristã. Leonard Ravenhill pode ter terminado sua corrida terrena, mas seu impacto continua a se espalhar. Sua vida serve como um lembrete de que Deus ainda está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a entregar suas vidas a Ele completamente. Ele está buscando aqueles que serão vozes da verdade e vasos de seu poder
em um mundo que precisa desesperadamente de seu amor.